Olá! Hoje nós estudaremos mais um tipo de atributo, o chamado atributo default ou o atributo de classe. Na aula anterior, nós vimos inclusive aqui o acesso ao DunderDict, que mostra quais são os atributos de instância de um objeto. Então, o que ficou claro na criação dos atributos dinâmicos é que cada objeto possui o seu DunderDict, fazendo referência a seus atributos de instância. Além disso, como eles não estão conectados, a cada vez que um objeto é criado e um atributo é criado no método DunderInit, o Python precisa alocar na memória o espaço para cada um desses atributos, idade, nome e filho. E isso acarreta no uso de memória. Significa que se nós criarmos 1000 objetos do tipo pessoa, o Python vai ter que alocar 1000 espaços na memória para o atributo idade de cada objeto, para o atributo nome e para o atributo filhos. Isso faz muito sentido se nós fizermos a analogia com a realidade, onde cada pessoa possui uma idade, um nome e um filho. Faz sentido separar memória porque esses atributos costumam ser diferentes e independentes de acordo com cada pessoa, com cada objeto. Contudo, muitas vezes existem atributos que costumam ter um valor único para todos os objetos, ou até mesmo para a maioria deles. Nesse caso, seria um desperdício de memória você alocar espaço para um atributo que normalmente vai ter sempre o mesmo valor. Continuando com a analogia com uma pessoa do mundo real, por exemplo, uma pessoa costuma ter 2 olhos. E, a menos que tenha ocorrido alguma mutação ou acidente, esse é o valor default para o número de olhos de uma pessoa. Eu poderia criar os olhos aqui como um atributo de instância, só que como eu já comentei, o problema é que teria 1000 espaços em memória alocado se eu criasse 1000 objetos do tipo pessoa, sendo que normalmente ele vai ter o valor de 2. Então, quando você tem esse tipo de comportamento, você deve se perguntar: o valor desse atributo possui um valor default comum para todos os objetos? Se a resposta for sim, nesse caso eu vou apagar aqui e eu vou criar esse atributo de uma maneira diferente. Eu vou criar assim, olha, olhos igual 2. Então, quando você cria aqui fora, sem estar definido dentro do método DunderInit, você está criando o chamado atributo default ou também chamado atributo de classe. Algumas coisas cabem ressaltar aqui, inclusive com relação a esse nome de atributo de instância e classe. Perceba que não faz sentido na vida real, e assim como nesse exemplo de código aqui, eu chegar e perguntar para a classe pessoa, para o arquétipo pessoa, eu perguntar qual é o seu nome. Isso não faz sentido nenhum. Se eu pergunto para você qual é o nome de uma pessoa, o que você vai me perguntar? Quem é a pessoa? Ou seja, quem é a instância de pessoa, quem é o objeto. Portanto, veja que quando eu tento perguntar quem é o nome da classe pessoa, isso não faz sentido. Ele fala, olha, essa classe pessoa não tem atributo nome, o que faz muito sentido. Agora, se eu pergunto para você na vida real, quantos olhos normalmente tem uma pessoa? Isso faz sentido de se perguntar. E você, efetivamente, no código também consegue responder isso. Porque, veja aqui, o número 2, olhos é um atributo de classe. Então, por isso que esse atributo default também tem o nome de atributo de classe, porque ele pode ser acessado pela classe. Agora, uma coisa interessante é que o atributo pode ser acessado pela classe diretamente e explicitamente, mas você também pode acessar esse atributo de classe através dos próprios objetos. Então veja que eu posso acessar os olhos tanto do objeto Luciano como do Renzo também. Veja que nós teremos aqui o resultado 2, 2, 2. Inclusive, veja que eu posso imprimir quem é o ID desse atributo olhos e você vai obter o mesmo resultado acessando o objeto através de sua classe ou através de qualquer instância dessa classe pessoa. Então, tanto do objeto Luciano quanto do objeto Renzo. Veja que, executando, eu tenho exatamente
os mesmos valores. Perceba o Dunderdict tanto de Renzo quanto de Luciano. Eles não possuem os atributos de classe, porque justamente o Dunderdict apenas mantém a referência para os atributos de instância. E isso possui algumas implicações. Por exemplo, veja o que acontece se por acaso eu alterar o valor do atributo olhos para o Luciano. Colocando aqui, de repente aconteceu um acidente e o Luciano está apenas com um olho. Quando eu executo esse código, perceba o que vai acontecer. Quando eu insiro o atributo no objeto, ele passa a fazer parte do Dunderdict do objeto Luciano. Mas veja que o Dunderdict do objeto Renzo não foi comprometido. Perceba que agora, quando eu acesso o atributo olhos, tanto o da classe pessoa quanto o do objeto Renzo coincidem e são o mesmo objeto. Contudo, do Luciano, agora pego um objeto diferente, que é justamente o que eu criei aqui. Então, como funciona essa busca pelo valor do atributo no Python? Então, na realidade, quando você pergunta para o objeto por um valor do seu atributo, primeiramente ele vai olhar e verificar se aquele atributo é um atributo de instância e, portanto, se encontra no Dunderdict. Se ele encontrar, como aqui no caso do Luciano, simplesmente ele retorna esse valor e por isso aqui foi retornado 1, quando na linha 29 eu imprimi a quantidade de olhos do objeto Luciano. Contudo, no objeto Renzo, quando ele pergunta para o Dunderdict se existe o atributo olhos, o atributo não existe. Então, o próximo passo do Python é procurar se esse atributo existe como um atributo de classe e justamente a classe a qual o objeto Renzo pertence, no caso, a classe pessoa. E nesse caso, ele vai encontrar o atributo olhos com um valor de 2. Veja então que se eu quiser mudar os olhos para todas as pessoas, na realidade, eu deveria trocar os olhos da classe pessoa. Vamos colocar aqui uma mutação para que a classe agora tenha 3 olhos. Veja que faz sentido o que eu falei da busca pelo Dunderdict. Novamente, como o Luciano continua tendo um atributo de instância no valor de 1, ele continua respondendo 1 quando o atributo olhos é acessado. Já a classe pessoa, eu alterei o valor de olhos para 3. E como o acesso aos olhos através do objeto Renzo não encontra o atributo de instância olhos, ele vai buscar na classe, por isso que aqui eu tenho o valor 3. Perceba que isso ainda faz bastante sentido quando eu ainda altero o Luciano novamente e apago o atributo olhos dinamicamente. Perceba que quando eu uso Luciano.olhos utilizando a palavra reservada del, eu estou apagando o atributo do objeto e não da classe. Portanto, quando eu executo esse código, novamente o Dunderdict do objeto Luciano não tem mais o atributo de instância olhos e, portanto, quando eu pergunto por este valor, ele vai encontrar apenas na classe pessoa. Então, assim, nós terminamos aí os grandes tipos de atributo. Os atributos de instância criados normalmente no método Dunder-init, os atributos criados dinamicamente através da atribuição e removidos através da palavra reservada del, e também os atributos de classe. Lembrando que toda vez que você for criar um atributo, você deve se perguntar: o valor será o mesmo para todos os objetos? Se a resposta for sim, você deve criá-los como atributos de classe. Se a resposta for não, você deve criá-los como atributo de instância. Portanto, vamos aqui comitar criado atributo de classe olhos e mandar para o nosso repositório.